Toma a palavra a professora doutora Teodora Cardoso, a quem peço que se dirija ao púlpito. Muito obrigada. Ora, bom dia. Muito obrigada. Isto, em princípio, começou mal, mas espero que continue melhor. A mim cabe-me sempre nestas coisas um papel um bocado complicado e ingrato, que é falar de financiamento. Acho que, no entanto, é um ponto que é fundamental quando se fala, não só no sistema de saúde, mas nas políticas sociais em geral em Portugal. A primeira coisa a perceber em relação à sustentabilidade financeira nestas áreas é que todos os países desenvolvidos, como aliás já foi aqui dito, têm sistemas de proteção social muito desenvolvidos, que são sempre sistemas de proteção contra riscos. Independentemente de terem a forma de seguro ou não, o que está na base destes sistemas é sempre a proteção contra riscos e, em particular, contra riscos que todos nós corremos, e daí a ideia de um sistema social, que são os riscos de envelhecimento, os riscos de doença. Todos estes sistemas têm também uma componente de solidariedade social muito importante pelas mesmas razões. E também todos têm problemas de sustentabilidade financeira a que eu irei referir-me a seguir. No entanto, a sustentabilidade não é apenas financeira, e isso também já se percebeu do debate que já houve aqui. No fundo, a sustentabilidade, o problema de sustentabilidade é o problema de assegurar a capacidade de resposta dos sistemas às novas necessidades. E as necessidades evoluem por razões técnicas, por razões demográficas, por razões sociais, económicas, etc. Em Portugal, no caso da saúde, a atenção tem-se, e nós vemos isso constantemente, tem-se focado muito nas áreas técnicas, e daí que nós tenhamos feito o enorme progresso que todos nós reconhecemos relativamente a esta área. Também a questões organizativas, embora aí eu diria com menos sucesso do que nas áreas técnicas e de gestão, mas deparou-se quase desde o início com um problema de falhas do processo de decisão orçamental. E eu vou tratar desse ponto mais adiante. O facto de a saúde ter sido definida, o direito aos cuidados de saúde ter sido definida como um direito constitucional, acabou por ter, tem uma vantagem, evidentemente, assegura-se esse direito, mas acaba por ter um inconveniente. Como é um direito, há de ser resolvido de alguma maneira, há de ser cumprido. Não há uma preocupação tão fundamental em termos de financiamento como há numa coisa que nós temos que adquirir e temos que ter meios para adquirir. Em matéria de política, a contradição entre a sustentabilidade financeira dos cuidados de saúde e a política orçamental advém fundamentalmente de que a política orçamental em Portugal continua a ser completamente definida em termos anuais e em termos do que se recebe e do que se gasta anualmente, aquilo que nós chamamos a contabilidade de caixa. Isto é contraditório com áreas como a saúde, em que o impacto nas despesas é um impacto gradual, porque ele vai crescendo, primeiro com a própria disponibilidade dos serviços,
mas também com as necessidades e com as técnicas e com a idade. Por outro lado, medidas necessárias para pôr o sistema a funcionar dependem da capacidade de decisão setorial e não de uma capacidade global, nomeadamente do Ministério das Finanças, que é quem acaba por decidir o orçamento. Portanto, para o Ministério das Finanças, quando faz um orçamento anual, o seu grande problema é o impacto financeiro naquele ano das medidas que vai tomar. Essa preocupação, que é necessária e que é evidente, acaba por se opor, em certa medida, às medidas necessárias para, a prazo, com tempo, garantir ganhos de eficiência e organizativos e de capacidade de resposta do sistema. Portanto, em termos muito gerais, este é um problema que nós temos, que foi acentuado pela dicotomia que acabou por surgir, que tem a ver com a tal ideia dos direitos. A definição de um direito e de um direito constitucional representa, em primeiríssimo lugar, uma enorme responsabilidade para qualquer governo, porque isto significa, se os cuidados de saúde são um direito constitucional, significa que os governos, sejam eles quais forem, portanto, transversalmente a qualquer governo, e ao longo do tempo têm que arranjar meios de responder a esse direito que foi criado. Porque criar um direito e não criar os meios para lhe responder é uma pura ficção. Em Portugal, nós, tecnicamente, no setor da saúde, sabemos, em Portugal e em todo o lado, que, acima de tudo, para haver esta garantia de capacidade de resposta, tem que haver previsibilidade de recursos disponíveis e tem que haver capacidade para gerir esses recursos em função dessas necessidades. Mas, politicamente, devido à forma de funcionamento a nível de finanças, o que nós vemos é que predomina a decisão orçamental centralizada e anual. É claro que isto foi agravando as pressões que se foram colocando no sistema e que, como digo, muitas delas são exógenas. Uma delas é a demografia, e aí eu já ouvi dizer, e é preciso cuidado porque não é correto, dizer que na saúde o envelhecimento não importa muito, porque, de qualquer maneira, os principais gastos com a saúde ocorrem no período de fim de vida. E, portanto, se a esperança de vida aumenta, isto corresponde, e a nível de cada pessoa, de certa maneira, é assim, corresponde a adiar esse período. Não há um aumento dos gastos de saúde. Mas isto é verdade individualmente, mas não é verdade para a população. Porque na população o que acontece é que, como a população a envelhecer, o número de idosos na população vai aumentar. E no nosso caso, nós tínhamos, nos anos 70, a população acima dos 65 anos andava à roda dos 10% da população total. Atualmente já passa bastante dos 20% e continua a subir e vai continuar a subir rapidamente. Portanto, o envelhecimento, só a demografia, e é um aspecto que também adveio, em parte, da melhoria dos cuidados de saúde, as pessoas terem uma esperança de vida mais longa, mas, por outro lado, cria um aumento de custos dos cuidados de saúde. Por outro lado, vêm as tecnologias, sabemos, vêm os medicamentos, vêm as variadíssimas formas de tecnologia, que, por outro lado, implicam medidas organizativas que também, à partida, custam dinheiro, e, portanto, mas que tudo isto se desenrola a prazo e que é previsível, em geral, ou pelo menos muitas destas coisas são previsíveis, mas requerem
para ser incorporadas na decisão que leve a que se possam tomar medidas consistentes, que durem, que ao longo do tempo resolvam os problemas, implicam um horizonte de decisão que vai muito para além do ano. Quando isso não acontece, e quando ainda para mais, que foi o nosso caso também, no fundo, à medida que os custos foram subindo na saúde e em tudo o resto, o que nós fizemos foi confiar no endividamento como forma de financiar o gap que existia entre os recursos e as necessidades. O endividamento foi crescendo, mas, como também já percebemos e já devíamos ter percebido há bastante mais tempo, o endividamento tem limites. E quando esse limite se verifica, tanto mais que o nosso endividamento não é endividamento para connosco, é endividamento para com o exterior, quando esse limite surge, nessa altura o direito fica posto em causa. E, ao ser posto em causa, dava origem, no fundo, a que os serviços não possam ser prestados ou a que aumente a necessidade das pessoas os financiarem e, como vimos no slide anterior, isso tem acontecido em Portugal e nós somos, neste momento, dentro dos países europeus, daqueles que, um dos países onde o peso dos encargos out of pocket são mais elevados. Já vamos em 20 e tal % da despesa total em saúde. Dentro da Europa dos 15, só a Grécia, por razões, no fundo, parecidas com as nossas, é que está acima disso. Ora bem, isto tudo não é novo e está pensado. E já este ano, a OCDE publicou um pequeno texto, que por enquanto é uma nota introdutória a trabalho que vai ser desenvolvido, mas que define um conjunto de princípios para a sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. E esses princípios aplicam-se direitissimamente no nosso caso. O primeiro princípio trata de assegurar a previsibilidade dos recursos disponíveis e diz textualmente: o Ministério das Finanças, ou o seu equivalente, desembolsa os fundos previstos no ciclo orçamental em curso, portanto é o ciclo orçamental que não é um ano, são normalmente 4, 5 anos, desembolsa os fundos previstos nesse ciclo de forma atempada e fornece estimativas plurianuais dos recursos disponíveis para a área da saúde. Portanto, isto, competência do Ministério das Finanças. Depois temos um segundo princípio, que é o de um acordo responsável entre os ministérios responsáveis quanto a um conjunto de critérios de desempenho, porque não é apenas dizer, tomem lá o dinheiro, agora temos que ver e medir o desempenho que é conseguido com esse dinheiro. Estes critérios devem ser fixados, mais uma vez, conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e das Finanças e devem refletir resultados alcançáveis e ligados aos níveis de despesa. Depois há um terceiro princípio que também se nos aplica muito diretamente, que é o da delegação da afetação detalhada de recursos na entidade responsável pela saúde. Ao Ministério das Finanças cabe calcular quanto é que pode gastar no geral e depois como é que isso vai ser distribuído pelas várias finalidades, o que evidentemente já não é um problema só do Ministério das Finanças, aí é um problema do Governo no seu conjunto. E, uma vez atribuído o valor de despesa que vai caber a cada Ministério, os Ministérios, e em particular um Ministério com a complexidade técnica que existe no caso dos cuidados de saúde, esse Ministério tem que ser responsável pela gestão desses fundos. E tem que saber com que é que conta, que é a primeira coisa, que é o primeiro princípio, tem que saber com que é que previsivelmente conta, esse dinheiro tem que ser despendido regularmente e depois o Ministério da Saúde vai ter que decidir e vai poder decidir
as alterações que tem que fazer, porque há sempre alterações, aos orçamentos. No nosso caso, isto já é uma discussão que vem de longuíssima data, o Ministério das Finanças tem um poder muito detalhado de definição das despesas e qualquer mudança de despesa requer autorização do Ministro das Finanças, o que significa atrasos e significa, sobretudo, uma arma fundamental para o Ministro das Finanças, é quando não tem dinheiro para gastar, atrasa as decisões. E, por consequência, os outros ficam à espera, não podem fazer mais nada. É claro que isto facilita a vida das finanças, mas não facilita a vida de mais ninguém e, nomeadamente, não facilita as medidas de gestão e de melhoria de gasto, de qualidade da despesa. Depois, finalmente, há a contrapartida disto, que é o quarto princípio, que é o desenvolver de sistemas eficazes de reporte das despesas em saúde. Aqui cabe ao Ministério da Saúde fornecer também atempadamente ao Ministério das Finanças a informação relativa às despesas, incluindo os desvios em relação aos valores planeados. Portanto, isto são 4 princípios na aparência relativamente simples, na prática muito difíceis de pôr em prática em Portugal. E uma prova de que isso é difícil está no próprio Ministério das Finanças. E de que maneira? Muitas destas coisas estão previstas da nova lei chamada Lei de Enquadramento Orçamental, que foi aprovada em 2015 e que corresponde bem àquilo que o Presidente da República nos disse há bocado, que as leis fazem-se, mas depois chocam com a realidade. Essa lei previa, de facto, um conjunto de princípios que se enquadram perfeitamente nestes que a OCDE aqui refere para o caso da saúde, mas que se estendem a todos os setores de decisão orçamental. E sabia-se, quando a lei foi aprovada, e os próprios legisladores sabiam, que não havia na altura meios para a pôr imediatamente em prática. Portanto, foi estabelecido um período de 3 anos para a lei, para se criarem os meios e a nova legislação e uma quantidade de medidas que eram necessárias para que a lei pudesse entrar em vigor em 2019. Estamos em 2019 e o que vimos foi que no fim de 2018 adiou-se o prazo da implementação da lei, da entrada em vigor da lei para 2021. Mas mais importante do que isso é que, de facto, há um larguíssimo número de coisas que estão previstas na própria lei que não foram feitas. E outras, o que é mais estranho ainda, é que foram feitas e não são usadas. Um problema que é comum, mais uma vez, às finanças e a todos os setores e que é muito importante, e já foi aqui referido no caso da saúde, é o problema da informação. Da informação no sentido da colheita dessa informação e depois do seu tratamento e disponibilização geral, de maneira que se possa usar, que possa ser usada na tomada de decisão, seja a nível setorial, seja a nível do Ministério das Finanças. Isto implicava um novo sistema de contabilidade pública e também uma série de medidas de outra natureza. A maior parte deste trabalho está feito. Os diferentes departamentos públicos fornecem essa informação, nomeadamente a nível da contabilidade. Depois, o que é que falta? Uma coisa que nós há 20 anos que sabemos que falta, porque já tinha sido uma experiência idêntica que já tinha acontecido quando foi já feita a primeira tentativa de criar um sistema desta natureza. É que os serviços produzem a informação, mas os serviços em geral não têm nem contabilistas nem informáticos.
E, portanto, isto é tudo feito por outsourcing. E não existe no Estado capacidade informática para tratar esta informação conjuntamente. Portanto, o resultado é que a informação existe, gastou-se dinheiro e continua-se a gastar. Gasta-se muitíssimo dinheiro a fazer outsourcing de informática por todos os lados e não há informação. Portanto, isto mostra-nos como é difícil, nestes casos, pôr em prática medidas que se sabe que existem, algumas já existem, há capacidade técnica para as pôr em prática e, no entanto, falta a capacidade política de pôr isto tudo a funcionar. Porque aqui depois já não é nem a decisão de um governo, nem a decisão de um ministro que vai resolver isto. Tem que ser uma decisão política, global e transversal e que ultrapasse o período mesmo de uma legislatura. Portanto, se quisermos resolver estes problemas, vamos ter que resolver este. Muito obrigada.